Hoje vamos explorar essa região que está conquistando o paladar do Brasil e do mundo. Vamos descobrir como a técnica da dupla poda ajudou a transformar essa pequena cidade em um dos principais destinos para quem gosta de vinho no Brasil. O passeio inclui visitar 2 vinícolas, degustar vinhos premiados, provar pratos de uma renomada chefe, conhecer dentro de uma fábrica e tudo isso a bordo de um 4x4, com uma guia local que vai nos mostrar tudo isso de um jeito que você nunca viu. Nos aguarde! E a gente tá saindo aqui de Poços de Caldas para ir para Espírito Santo do Pinhal. Essa cidade está revolucionando tudo que as pessoas sabem sobre vinho por causa da dupla poda. A gente vai te contar mais sobre isso daqui a pouco. E a gente vai mostrar pra vocês como evitar perrengue e deixar essa experiência muito mais legal. Estamos aqui em Pinhal e essa é a hospedagem que a gente vai ficar. Você tem uma coisa que é verdade no nome dessa hospedagem, é hospedagem aconchegante. Gente, que lugarzinho gostoso, hein? Muito aconchegante. A Beatriz, que é a host aqui, né, que recebeu a gente, muito gente boa, deixou tudo muito preparado aqui pra gente. Ela já explicou que tem tudo aqui que a gente pode precisar. Sim. Então a gente pode usar a piscina. Tem piscina, tem churrasqueira que a gente pode estar usando aqui, tem geladeira, tem uma sauna, gente. Tem uma Dessa sauna. a gente não sabia, né? Meu Deus, que delícia. Um banheiro aqui para todo mundo usar. E lá em cima fica o nosso quarto. Sim, a gente vai deixar aí pra vocês umas imagens aí que a gente fez lá do quarto, pra vocês terem ideia de como que é bem gostoso esse lugar. Quando a gente pensa em passeio em vinícola, né, geralmente vem na cabeça que a gente vai gastar milhões de reais. Mas não necessariamente, gente. Tem muita vantagem em ficar em uma hospedagem igual essa que a gente está aqui, que é realmente muito mais aconchegante, se sente em casa, fora o preço, né? Sim, gente, eu acho que 2 pontos bem positivos aqui dessa pousada é a localização, que a gente está a cerca de 800 metros do centro da cidade, Tem então tudo. tem tudo aqui perto. Uhum. E com certeza o valor da hospedagem aqui é muito mais barato que você for ficar numa vinícola. Sim. E pelo que oferece essa pousada, gente, eu vou falar para você, que ela não fica devendo nada para ninguém. Não. E também tem a vantagem assim, você não precisa deixar de fazer o passeio na vinícola. Faz e investe no passeio e fica numa pousada que você vai se sentir mais em casa, né? Mais gostosinho. Com certeza, gente. E consegue fazer. O bolso alcança. Já a gente vai iniciar o nosso passeio. Quando a gente tava falando que é aconchegante, é isso aqui que a gente tá querendo dizer, ó. Olha que gracinha isso daqui, foi a própria Beatriz que bordou. Então, assim, quando você fica numa pousada mais local, você sente que tudo é feito com carinho, sabe? Pra receber você. É diferente, né? Você ficar numa pousada, num hotel chique, tem suas vantagens, mas isso aqui não tem preço, né? Agora sim, estamos prontos para visitar as vinícolas e a chave que abre a porta de todas as vinícolas e fazendas e A cafezais gente vai encontrar ela agora. acabou de chegar, olha aí. Olá! Aqui a Rita e mim. Tudo bem? Prazer, que bom recebê-la. Bom dia! Guia preparada, vem com isso aqui, ó. Olha! Gente, essa é a Paula, nossa guia de hoje, vai levar a gente para fazer o passeio aqui na vinícola. Contem comigo, sempre. Então você conta Vamos pra gente o que a gente vai fazer hoje, onde a gente vai? Estamos fazendo hoje o tour na Vinícola Floresta, né? Vamos fazer uma degustação e depois um almoço bem gostoso, porque lá tem chefe, eles capricham no prato. Que delícia. E depois nós vamos para a Vinícola Terra Nossa também, que é uma das pioneiras aqui que começou com o projeto do vinho da dupla poda. Bora. Partiu! Partiu, gente, Bora ó. para a melhor experiência das suas vidas. Exatamente. Gente, a primeira coisa que a gente tem para falar para vocês, uma das maiores vantagens é que a gente acabou de deixar o carro aqui na pousada, não vai precisar dirigir, ainda mais que nós dois vamos beber. Então, ó, excelente a gente ter alguém para levar com o carro e a gente não precisar dirigir, né? Carro assegurado, seguro para as pessoas, todo higienizado, cheirosinho e com ar-condicionado. Partiu! Vamos ligar o ar-condicionado. Já vamos ligar o ar. O epicentro da dupla poda é Espírito Santo do Pinhal, né, que faz parte da Serra dos Encontros, 4 cidades. 2 são do estado de São Paulo, que é Espírito Santo do Pinhal, e Santo Antônio do Jardim. E as outras 2 são Albertina e Jacutinga. Essas 4 cidades tá girando em torno de 50 a 60 projetos de vinícolas. Caramba! E num epicentro de 100 quilômetros de Espírito Santo do Pinhal, que vai para 100 projetos. Nossa! Então, assim, é uma área que está em desenvolvimento e está crescendo muito rápido, né? Quem trouxe todo esse desenvolvimento para cá foi a
no estado de São Paulo foi a vinícola Guaspari. E a segunda vinícola que começou com tudo aqui foi a Floresta, São Pedro, Que é onde onde tá nós indo. estamos indo. Que E lá eu conto para legal. vocês um pouquinho a história. Aqui é uma vinícola que foi começou com o projeto em 2009, né? A dona Rita ganhou essa vinícola de presente do marido. Olha que marido maravilhoso. Dá uma Nossa. vinícola de presente para a mulher. Fica a dica aí. É maravilhoso. E olha o charme que é, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos à Vinícola Floresta. Meu nome é Patrícia e eu vou apresentar para vocês os nossos rótulos, certo? Aqui na vinícola a gente tem 2 uvas plantadas, a Sauvignon e a Syrah. Dessas 2 uvas nasceram 4 rótulos: Sauvignon Blanc, o Rosé 100% Syrah, 2 tintos. Desses 2 tintos, um jovem e um destaque da nossa safra, que é o nosso 23, certo? Esse é o nosso barricado, o único que passa pela barrica de carvalho de primeiro uso durante 11 meses, premiado no Decanter com 91 pontos e esse ano também no Descorchados no Chile com 91 pontos. E os nossos vinhos, ele tem esse nome Rainha das Serras, devido a uma homenagem que o seu Mário, proprietário, fez para a nossa cidade, que é o hino da nossa cidade, o Espírito Santo do Pinhal. Aqui, a nossa cachaça, a Machita Perê. E ela tem esse nome também devido a uma homenagem que o seu Mário fez pro Tom Jobim, que é a música Machita Perê. Aqui, uma parceria com a Fazenda Nova Sintra, que eu recomendo também, passeio, né, se vocês quiserem ir lá. A gente tem o café e a gente tem o mel. E aqui, a nossa cozinha aberta. Todos os pratos autorais, pensado pela nossa chefe Amanda. Muito obrigado. E todos os vinhos, eles harmonizam perfeitamente com o nosso cardápio. Gente, a Paty é maravilhosa, sempre atendendo a gente super bem aqui. Esse é um dos grandes diferenciais da Canário. Tem contato com todo mundo, o pessoal sempre atende bem a Canário. Então, obrigada, viu, querida? Imagina, e é um prazer receber Estamos você. sempre aí, né? É isso. E aqui, nosso wine bar e restaurante. Lindo. Lá embaixo é o nosso refúgio. Lá a gente tem a experiência do piquenique. E lá a gente também faz as degustação. É uma mesa grande que a gente faz a degustação dos nossos 4 rótulos. Meu Deus, esse lugar tá parecendo aquele cenário de novela, né? O pessoal sai pra tomar um chá. A gente acabou de ter uma aula sobre vinho agora, gente, com a Patrícia, aqui do Floresta. E se você não entende de vinho muito igual a gente, então é muito importante. Muito. Você viu que ela deu uma explicação muito boa pra gente. Muito legal. E agora a gente vai descer aqui pra degustação. Que vista bonita. Nossa, que linda. Que coisa linda, gente. Olha essa vista. Gente, olha isso. Não, tô muito me sentindo uma Helena do Manuel Carlos, sabe? Terra Nostra. O principal de todos, nosso carro-chefe aqui, o mais famoso, é o Sauvignon Blanc, esse da safra de 2025. Essa safra tá super frutada, super fresca, que ele tem aquelas notas de frutas amarelas frescas mesmo, aquelas frutas que remetem bem ao verão, principalmente o abacaxi, a goiaba branca, o maracujá. Que o grande atrativo aqui dos vinhos de dupla poda é esse clima nosso, né? Esse terroir. Hoje estamos com 24 graus aqui, né? Em pleno inverno, 25 graus. E durante a noite a temperatura cai muito. A gente vai ter agora o nosso Syrah, que é o nosso vinho tinto, e o nosso vinho jovem. Ele é da safra de 2023 e ele é um vinho que está bem encorpado. Ele tem as principais notas de frutas negras, aquelas ainda não tão maduras, aquelas frutas com um pouco mais de acidez, por ele ser um vinho mais jovem, principalmente a cereja e a ameixa. E ele tem um diferencial também, que é uma nota secundária, porém ela é extremamente predominante, tanto no olfato quanto no paladar, que é a azeitona preta. E ele faz sucesso aqui por conta dessa nota, porque é diferente. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar de um vinho com azeitona preta. Ameixa e o que mais? Ameixa e cereja. Cereja. É um geral de frutas, aquelas frutas negras mesmo, ainda não tão maduras, porém a ameixa e a cereja são as mais predominantes. Então, Nossa, ameixa, mas- cereja e azeitona. E azeitona, mas eu não sei se é porque você falou, mas o cheiro Bem forte. veio. Nossa, que delícia. Que vinho saboroso. Muito gostoso. Muito gostoso também. Que delícia que é vinho, gente. A história da Vinícola Floresta começou em 2010, mas a ligação da família com o Espírito Santo do Pinhal é bem mais antiga.
Descendentes de imigrantes italianos que chegaram à região para o cultivo do café, eles decidiram apostar também na produção de vinhos. Em 2014 veio a primeira safra engarrafada e pouco depois nasceu a marca Floresta de São Pedro, dando início a uma nova fase dessa história. Eu vim andar aqui no meio das parreiras que inclusive estão cobertas, porque os tucanos vêm comer. Bobos não são, né? Mas o que eu queria falar é, eu não sou uma grande entendedora de vinho, mas fica muito claro que o sabor desses vinhos aqui é muito diferente. Sente o gosto da azeitona, das frutas, é um sabor diferente. Não é um vinho para você beber a garrafa inteira, é um vinho para você apreciar, pra você sentir o gosto, sabe? Muito diferente. Aqui foi onde a gente fez a degustação dos vinhos, com essa vista maravilhosa, e eu tô chocada com o tamanho desse pé de café. Não, segura aqui, amor, pra ter noção, o meu tamanho aqui perto. Olha isso daqui, eu nunca tinha visto um pé de café desse tamanho. Olha isso, que coisa linda, gente. Agora a gente vai pro almoço. Gente, acabamos de fazer essa experiência aqui, muito gostoso e muito chique também, viu? Muito chique. A gente não tá acostumado com um negócio chique desse jeito não, você tá maluco. Eu fiquei boba de ver o sabor, né? É um vinho muito diferente do outro. A gente tomou um branco e um tinto. Sim. E os dois com sabores muito fortes. Eu acho que os vinhos que a gente está acostumado a tomar, né, no dia a dia, são vinhos que não têm esse sabor, né? Não. Eu não senti, pelo menos em nenhum vinho que a gente já tomou, o gosto que eu senti nesse aqui, gente. Eu também não, O é uma branco, experiência. realmente, o cheiro de maracujá ali, igual ela falou, frutas amarelas. E o outro, gente, Azeitona, eu meu Deus, fiquei chocada com azeitona. você vê o gosto e o cheiro de azeitona. Só que não é assim, azeitona muito forte, mas Não, você sente ali no fundo, né? Não, mas na hora que você cheira, você fala, é cheiro de azeitona. É. Mais do que o gosto é o cheiro. Que Muito loucura, que loucura. Agora nós vamos almoçar. Eu escolhi uma massa, o Luciano escolheu um risoto. Porque o que acontece? Eu posso comer um pouquinho dele, ele pode comer o meu, pra gente provar de tudo um pouquinho. E a gente escolheu uma garrafa de vinho também pra acompanhar. Pra harmonizar. Ai, que chique, meu Deus. Então esse aqui é o nosso vinho rosé. Como eu disse, ele é 100% Syrah. Por conta disso, ele é um pouco mais encorpado, um vinho super gastronômico e harmoniza com diversos pratos. Ele tem as principais notas das frutas vermelhas frescas, o morango e a framboesa principalmente, mas ele também tem notas secundárias de pimenta rosa e mel. Vocês querem fazer prova? Ah, acho que não. Não precisa não. Mas afinal, o que torna os vinhos de Espírito Santo do Pinhal tão especiais? Vamos descobrir esse segredo no tour da fábrica na próxima vinícola. Temos chefe aqui também na casa, tem chefe. Chefe Amanda. Muito bom. Nossa, Paula, eu achei legal que você, além de trazer, você monta um roteiro, né? Aí você faz a reserva. então é assim, cada pessoa é especial. Cada um tem uma necessidade, né? Família, Pet e criança. pet, criança também sempre pergunto. Porque tem alguns locais que aceitam e outros não, né? Então eu vou orientando conforme a pessoa me indica. Cada vinícola, elas trabalham com um perfil diferente, assim, né? No final de semana. Muito obrigado. Tem algumas, por exemplo, que tem DJ no final de semana, na sexta ou no sábado. Ou tem uma pessoa tocando saxofone que deixa aquele fim de tarde maravilhoso, sunset. Legal. Ou tem um blues ou um jazz. Então, assim, tem muita opção. Só que você, né, até você ficar procurando tudo,
Se chamar Canário da Terra, eu vou simplesmente falar, olha, eu tenho essa opção aqui que vai encaixar o perfil. Você vê o perfil do casal Sim. e indica os melhores passeios, né? Então, Exatamente. e ó, até agora o que a Paula indicou pra gente tá assim, ó, sensacional, Paula. Muito, muito obrigado mesmo. Tem um pôr do sol sensacional por mim, né, Paulo? Tem. Tá só começando, calma. Quem indicou a pousada pra gente, foi a Paula também. Essa esse parte de... é um outro diferencial. Até na pousada ela ajudou a gente, muito Auxilia no legal. passeio completo, a gente não precisa se preocupar com nada. Exatamente. Depois de um vinho maravilhoso, de um almoço melhor ainda, a gente tá saindo aqui da Vinícola Floresta e agora a gente vai Pra Vinícola Terra Nossa, nos aguarde. Vamos. Partiu. Bora! Chegamos aqui agora no Terra Nossa, uma outra vinícola, vamos fazer mais uma harmonização. A gente já tá ficando meio bêbado, tem que tomar cuidado. Olha as vantagens de contratar a Paula, né? Vantagem de contratar a Paula, gente. Então tem que ficar esperto, gente. Não venha com o seu carro. O Contrate a importante Paula. é que a gente não tá dirigindo. Cliente aqui, a gente atende até, né, ele finalizar. O nosso horário é até às 5. Mas tendo cliente aqui, a gente atende, lógico. Não vai assim... Expulsar o cliente. Expulsar, de jeito nenhum. Não, vamos. Então sejam bem-vindos, eu sou a Fábia, Murilo, Jéssica, Ângela. São 5 sócios que trabalharam lá na Guaspari, né? E tinham o sonho de ter o próprio negócio. A Guaspari ficou conhecida na região porque é a nossa pioneira, a primeira vinícola da cidade. Então a fábrica foi montada aqui no Terra Nossa. Hoje a gente produz o nosso vinho Terra Nossa e para mais de 42 vinícolas, porque o pessoal da região era tudo fazendeiro, exportador de café. E o café não estava muito em alta, então eles resolveram investir na uva. Quantos rótulos vocês têm hoje? Do Terra Nossa são 11 rótulos. E a gente trabalha com tanque de inox, barrica de carvalho francês, temos a ânfora de cerâmica e também os ovos de concreto. E aí eu vou mostrar a fábrica e explicar um pouquinho como é que a gente faz o vinho. Aqui é a nossa vinificadora, que a gente chama de fábrica. Essas garrafas estão aqui na frente, porque agora é época de invase. O que é invase? Engarrafar o vinho e entregar para quem contratou o nosso trabalho. Eles trabalham como se fosse uma grande cooperativa de uva, assim como existe a cooperativa de café. A gente não é concorrente, é tudo parceiro. Sim. Eles vão fornecer a uva, então eles vão plantar na fazenda deles. Antes disso, eles trazem uma amostra aqui para a fábrica. A amostra para fazer medição de Brix, que é a medição de açúcar da fruta. E aqui na região, vocês vão ouvir todo mundo falando de dupla poda e colheita de inverno. O que é dupla poda? É você inverter o ciclo da videira para que ela venha produzir mais fruta durante o ano. E a nossa colheita é feita no inverno. Então, a uva que tem açúcar suficiente para transformar em álcool e eu fazer o vinho é agora em junho, julho, agosto, né, época do nosso inverno. Aí vocês podem me perguntar, por que vocês não utilizam essa primeira fruta do verão? Ela vai brotar, a gente não utiliza porque o nosso verão é muito chuvoso. Então essa fruta ela vem com uma densidade maior de água, menor de açúcar. Eu não teria um vinho de excelente qualidade, não tem açúcar suficiente para transformar em álcool. Colheita, que a gente chama de vindima, né, é feita geralmente de madrugada. Eles trazem as uvas em caminhão refrigerado, a gente vai ter que tirar o suco da uva para fazer vinho. Aí eu vou passar numa máquina que se chama desengaçadeira. Você coloca as uvas dentro, ele gira e ele tem umas pazinhas para separar o cachinho da uva. Eu vou ficar só com a fruta mesmo, folha, qualquer coisa que vem com a colheita, a gente não utiliza para a produção do vinho, mas volta como adubo natural para o nosso parreiral. Depois disso, eu tenho que tirar o suco da uva. A gente vai colocar numa máquina que se chama prensa. Antigamente, não existia a tecnologia que a gente tem hoje, então se pisavam na uva. Hoje isso é mais para diversão. Agora a gente tem a prensa italiana. É uma máquina que ela é um tonel na horizontal, a gente coloca a fruta dentro, ela gira e dentro dela tem um balão inflável. Esse balão, ele infla, separando a casca, a semente e o bago da uva. Que interessante! Para as uvas tintas, a gente utiliza a casca na fermentação para dar coloração, taninos e aromas. A uva branca a gente não usa a casca na fermentação. Então, tirei o suco da uva, a gente joga ou no tanque de inox ou no ovo de concreto. Isso o enólogo vai decidir como vai ser feita essa fermentação de acordo com a qualidade dessa uva e como o produtor
prefere esse vinho. E o processo desde a colheita até o engarrafamento, quanto tempo mais ou menos leva? Olha, pode levar de 1 a 2 anos para engarrafar. Vai depender do tipo de vinho que vai ser feito. Nos tanques, se vocês quiserem colocar a mão, vocês vão sentir que ele está refrigerado com nitrogênio. É como se fosse uma geladeira frost free, para ficar fácil de entender. Dentro ele tem uma camada que não vai entrar em contato com o vinho. Então a gente coloca o nitrogênio para refrigerar esse tanque e manter esse processo de fermentação. A data da colheita aqui foi dia 25 de agosto de 2025. O ano é a safra que a gente vê no rótulo. A variedade da uva que é um Syrah, né? E a quantidade de quilos de uva para a produção de vinhos. Cada tanque desse dá para fazer até 5.000 litros de vinho, que equivale, dependendo do tipo de uva, de 1.500 a 2.000 garrafas. Um desses para mim tava ótimo. Né? Durar um ano, né, Paulo? Olha, otimista, hein? Vocês mesmos, não? Quanto mais alto você plantar esse parreiral, melhor vai ser a qualidade dessa uva, pela amplitude térmica. Cheiro de vinho. Pode andar à vontade, filmar à vontade. Nossa, fica super interessante. É. Entra vocês lá também, vai lá. Vai, entra lá pra vocês conhecerem. Que é gelado. Eu tenho certeza que vocês ficaram de boca aberta igual a gente ficou aqui, porque a gente não sabia nada sobre isso, gente. Não, a gente nem Nada. imagina todo o processo que tem até o vinho chegar na garrafa da gente. Durante muito tempo, quando se falava em vinho brasileiro, a primeira referência era a região sul do país, principalmente pela tradição e pelo clima favorável para as uvas. Mas Espírito Santo do Pinhal mostrou que era possível fazer vinhos de qualidade em uma região diferente. O grande segredo foi a dupla poda, uma técnica que mudou o ciclo da uva e trouxe a colheita para o inverno, aproveitando os dias secos e as noites frias da Serra da Mantiqueira. Foi essa combinação de clima, altitude e tecnologia que colocou o Pinhal no mapa dos grandes vinhos brasileiros. Então a gente vai começar com a nossa degustação profana, que são os vinhos jovens, nossos vinhos de entrada. Nós vamos começar fazendo uma análise visual, olfativa e, por último, gustativa. E a gente vai analisar a coloração desse vinho branco. Abacaxi, talvez? Isso, um amarelo palha levemente dourado. Isso. Agora vocês vão tentar sentir os aromas desse vinho e tentar identificar alguma fruta. Pode falar o que vocês estiverem sentindo. Alguém consegue sentir pera, maçã verde? Maçã verde, sim. Já volta pro ácido, né? Isso. Maçã verde, sim. Agora eu vou pedir para vocês provarem. Você vai jogar um pouquinho do vinho para trás, para frente e engolir. Depois... É diferenciado, hein? Nossa, é uma delícia. Você sentiu a sensação de salivar? Sim. Isso é a acidez do vinho. Então ele tem um corpo médio e uma acidez média. Se você tomar um pouquinho da água, você vai perceber que a água, além de não ter cor, não tem aroma, não tem sabor, ela é muito leve. Então a gente fala que a gente percebe esse preenchimento do vinho na boca. E olha esse momento, parecia até combinado. Depois de um dia incrível conhecendo o Pinhal, a gente ainda ganhou esse presente. O sol se pondo atrás da serra, deixando a paisagem da Mantiqueira ainda mais bonita. Gente do céu, acabamos de chegar aqui, acabamos de dar um tchau pra Paula. Que dia incrível. Meu Deus, que dia maravilhoso e inesquecível pra gente. A gente só tem que agradecer a Paula, gente. A Paula fez total diferença nesse passeio nosso. Sem dúvida. Se você estiver vindo para Pinhal, contratar o serviço da Paula faz total diferença, porque ela facilita. Você não precisa se preocupar com estacionamento, beber, dirigir, nada. E a gente bebeu bastante vinho, hein? Eu acho que umas Bastante 7 vinho. paciências. Sim, gente, e a Paula tem roteiros a partir de R$600. E a gente vai deixar o contato dela aqui também, para você poder entrar em contato, fazer o seu roteiro e ver qual que é o preço que vai ficar e o que encaixa para você, né, na sua diária, se você quiser ficar mais dias aqui. Faça o seu passeio bem feito, diferente, completo, com o serviço do Canário da Terra. Vale a pena. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Valeu! Bye!